Então, deixa eu dar o start aqui. Começou. Então, o nosso tema da conferência é o feminicídio, algo muito presente nos nossos dias, né? E, diferente do que as pessoas acham, nós, como cristãos, nós temos um papel muito importante dentro da sociedade, porque a palavra, o evangelho foi deixado para nós, para que possamos proclamar as boas novas de Jesus. Então, todo tema que envolve a sociedade, de forma geral, é um tema que envolve o cristianismo. O grande problema é que, muitas das vezes, nós estamos acostumados a ficar presos à nossa realidade cristã local, nossa realidade ministerial. Só que nós somos seres humanos que vivemos em sociedade. Querendo ou não, todos os problemas que acometem a sociedade, de alguma forma, eles chegam até nós. Então, o feminicídio é algo que tem impactado muito, principalmente agora nesse problema de pandemia. E eu vou falar para vocês aqui alguns dados que eu colhi na internet, através do site da Brasil Escola UOL, que dá uns dados interessantes a respeito do feminicídio. O nosso país ele é o quinto país no ranking mundial em problemas de violência doméstica, gerando morte da mulher em si. A pandemia aumentou em 9% os casos de feminicídio no nosso país. Em São Paulo, aumentou 138% nessa quarentena as ocorrências de feminicídio. No Rio de Janeiro, 13%, Espírito Santo, 30%, no Ceará, 60%, Rio Grande do Sul, 73%, em Tocantins, 300%. Então, a gente vê lá na região norte, né, como isso tem impactado lá naquela região esse problema do feminicídio. Agora, onde entra o cristianismo nessa realidade? Eu gostaria de trazer para vocês aqui um trecho para a gente poder entrar aonde a gente pode verdadeiramente contribuir na sociedade nesse quesito. Que o tema, né, parece que não, mas é sim um tema cristão. E a gente tem que entrar na origem, né? Eu vou apresentar para vocês aqui um trecho da palavra de Deus. Vai aparecer para vocês aí, que é Gênesis, capítulo 3, do versículo 16 em diante, que diz assim: A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui a gente está vendo quando Deus ele determinou a sentença sobre Adão e Eva após eles terem desobedecido lá no Éden. Vocês puderam ver aí esse trecho da Bíblia? E a gente precisa entender o seguinte: aquilo foi uma sentença devido à desobediência de Adão e Eva. Então, quando a gente vê que aquilo é uma sentença, a gente tem que tentar enxergar antes da sentença. Se após a desobediência, após essa natureza que Deus fizera o homem e a mulher a ser corrompida, essa sentença vem iluminando que a partir daquela corrupção, a mulher ela teria dor ao gerar filhos, o marido ela teria o desejo dela para com o marido e ele iria dominá-la. Se isso é uma sentença, se não houvesse essa queda, isso não iria acontecer. Isso nos leva a entender que o pensamento de Deus não era verdadeiramente isso. Quando Deus fizera o homem e a mulher,
puros à sua imagem e semelhança, o desejo de Deus era que eles vivessem em harmonia plena, em amor, em paz, em tranquilidade. Quando entra essa corrupção, tudo muda. E agora Deus ele sentencia com essa maldição, tanto o homem quanto a mulher, mas o tema aqui específico é a mulher. Aí quando há esse pecado e esse erro, agora o homem ele começa a enxergar que ele é mais forte do que a mulher fisicamente. E você imagina uma dose de corrupção, o homem sabendo que se eu sou mais forte, vou prevalecer-me pela força. E isso vem acontecendo desde então. Mas nós precisamos entender que não é esse o plano de Deus, é onde entra o cristão. O cristão ele é um apregoador da igualdade. Deus fez o homem e a mulher para andarem juntos. Esse domínio aqui não é esse domínio exacerbado de violência que a gente vê aí. É questão de papel. O homem tem um papel, a mulher tem um papel. Igual eu brincava aqui um tempo atrás. Por mais que o homem ele deseje, por mais que o homem queira, ele jamais vai ter o privilégio de ser mãe. Isso é algo que foi dado exclusivamente à mulher, é um papel que a mulher exerce na criação. O homem também tem o seu papel na criação, de ser aquele que está ali regendo, mas sem dominar verdadeiramente, fisicamente, de forma opressiva a mulher. E isso a gente precisa entender para que a gente possa, de alguma forma, contribuir. E isso acontece desde da infância, quando nasce alguém. Como o homem nasce da mulher, às vezes a mulher não tem esse cuidado de começar a ensinar esse homem que ele precisa respeitar a mulher assim como ele respeita a sua mãe, que ele precisa zelar e cuidar de uma mulher assim como ele faz com sua mãe. E isso, a nossa sociedade, pela corrupção que nós somos, isso passa desapercebido, não há essa orientação. Aí essa pessoa cresce, e aí vira o que vira, e amanhã está fazendo uma fatalidade dessa, que é matando alguém, matando uma mulher, no caso, feminicídio. Então a gente está vendo aqui a importância que o cristão tem de promover a igualdade. Não é ser ideológico em bandeiras que a Bíblia... Mesmo que as pessoas tenham as suas opiniões, ninguém é melhor do que ninguém, e cabe a gente respeitá-la. Mas o cristão, ele é aquele que demonstra pela palavra de Deus que esse comportamento ele é totalmente impróprio. E é isso que é a beleza. Então a gente vê que a corrupção gerou esse sentimento, agora o homem sabe que ele é mais forte, e agora ele tenta prevalecer pela força. Em contrapartida, a gente está vendo a origem. Tudo se originou na queda do homem ali no Éden. E quando a gente vai para Pedro, capítulo 3, 1 Pedro 3, no versículo 7, deixa eu apresentar para vocês aqui o versículo também, a gente começa a enxergar o plano de Deus para o homem regenerado, o plano de Deus para a sua igreja, o plano de Deus para com o ser humano é totalmente diferente dessa realidade que a gente vive. Ó, 1 Pedro 3, versículo 7. Ó, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui a gente está vendo que o Deus, ele não vê o homem e a mulher com esse desnível. Isso é coisa da sociedade corrompida, isso é coisa do homem que não tem o entendimento daquilo que Deus realmente ele é. Então, cada um tem o seu papel, isso é fato. Mas eu, como homem, não posso olhar uma mulher com inferioridade como se eu fosse mais importante. Isso aí é antibíblico. Por isso que, entendendo essa realidade difícil que é a mulher como um vaso mais fraco, ela padecer na mão de pessoas com caráter tão ruim, nós precisamos lutar para pregar o evangelho, precisamos lutar para pregar a palavra de Deus,
para mostrar quem é Jesus, qual é o efeito de Jesus na vida do ser humano. Porque aqui você vê Pedro falando, ó, o homem, o marido, honra a mulher. O homem, ele tem que enxergar como um vaso mais fraco, não alguém que ele vai dominar ou sobrepujar, mas alguém que ele vai honrar, que ele vai amar, sabendo que os dois têm um papel importante no plano de Deus. E se aí, para um cristão, se ele não fizer, a oração não sobe. A gente vê a realidade de que quanto tem de cristão que comete esse tipo de atrocidade contra a sua companheira. Gente, a pandemia está aí, mas isso não é motivo, porque agora nós estamos mais juntos, o homem e a mulher, por matar a mulher, não tem lógica. Se você olhar para uma razão, realmente você vê que é um problema dentro do ser humano e que a sociedade ela absorve sem combater, que isso vai proliferando. Onde está na mente do cara que ele tem poder para tirar a vida de uma mulher? Aí você vê a palavra de Deus sendo totalmente contrária. Dê valor à mulher, honre a mulher, ela é o vaso mais fraco, ela é cordeira. Se você, cristão, não fizer isso, as suas orações serão impedidas. Então, por isso que esse problema social, o cristianismo pode combater, porque Cristo, ele conseguiu fazer algo que nós, como cristãos, nos dias de hoje, precisamos também começar a desenvolver. Se você analisar a época de Jesus, existia ali uma religião do judaísmo muito bem formada. E isso se resumia à sinagoga. Mas o ministério de Jesus foi a parte da sinagoga. Jesus ele saiu daquela comarca ali, daquela cor, daquele globo que era a religiosidade judaica, ele foi para a margem, ele foi curar enfermo, ele foi pregar aos pecadores, aos cobradores de impostos, ele saiu da casinha e foi pregar o evangelho onde a necessidade ela era real. Não estou dizendo que dentro da sinagoga não era necessário, claro que sim, mas Jesus saiu daquilo que estava ali instituído, que não permitiu a entrada do evangelho, ele foi para onde havia a necessidade, e é isso que a gente, como cristão, precisa pensar. Nós precisamos sair da casinha. Nosso pensamento não tem que ser somente ministerial, o que eu tenho que fazer hoje na igreja, o que eu tenho que fazer hoje ali. Ele é muito mais amplo. Ele é muito maior. Nós precisamos entender que nós podemos contribuir de uma forma positiva para a sociedade. Imagina. Por isso que é importante os pais criarem seus filhos com valores, cristãos principalmente, para que ele venha a crescer tendo na mente que não há diferença, como o próprio apóstolo Paulo disse, em Cristo não há bárbaro, não há grego, não há preto, não há branco, não há amarelo. Em Cristo, todos somos uma nova criatura, não há diferença, divergência, em Cristo não há. E criando-se assim, poxa, olha a contribuição, a começar da nossa casa, e a começar também aonde a gente puder levar essa boa nova que é Jesus. Por isso que o evangelho ele é importantíssimo. Ele, de fato, transforma. Mas ele só vai transformar se a gente conseguir sair desse olhar da casinha. Todos os temas que afligem a sociedade, o cristianismo ele tem resposta. Então, a gente está vendo aqui o que foi o problema da corrupção do ser humano, o que isso acarreta até hoje, e feminicídio é mais um desdobramento disso. Vê que o evangelho ele é totalmente oposto a essas visões de machismo, feminismo, messiísmo. O evangelho não tem nada disso. O evangelho é homem, mulher, servo de Deus, igual para Deus e acabou. Não tem esse negócio de divisões, não há nada disso. O evangelho é Cristo crucificado que liberta o pecador. O evangelho é isso. E aqui a gente está vendo o que a Bíblia demonstra e como depois vem a admoestação. E para finalizar, eu separei também um outro texto que fala a respeito desse trato. Aqui, deixa eu apresentar para vocês também, Colossenses 3, que também fala da conduta que o homem ele deve ter diante da mulher. Deixa eu pegar aqui o livro. Peraí.
Colossenses 3, versículo 19. Colossenses 3, versículo 19. Calma aí. Ó, vós, maridos, amai vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Aí você vê, diante de uma admoestação dessa, que o marido sequer ele deve se irritar. Eu não estou dizendo que isso é infalível. A gente se irrita não só com muitas coisas, mas a Bíblia admoesta, marido, não se irrite contra a sua mulher. Poxa, se você não deve nem se irritar, tu vai tirar a vida dela? Então a gente está vendo aqui como a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, ele é muito amplo e o poder que ele tem de mudar. Então, diante de tamanho problema social, que nós possamos fazer essa viagem da nossa contribuição, né? A começar dentro de casa, as mamães ensinarem seus filhos a respeitar a mulher, mesmo que, de alguma forma, ele possa ser instigado a se irritar, ser instigado a tomar qualquer atitude, ele ter na mente que ele não deve jamais prevalecer pela força, porque essa não é a vontade do Criador, entender o respeito que ele tem que ter em todas as esferas, e isso sendo espalhado, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. E outro ponto interessante que a gente também deve abordar é o quanto a mulher precisa se amar, quanto a mulher precisa se valorizar. Porque o que acontece? Tudo isso que a gente vê na sociedade, esse monte de violência, ele começa em pequenos gestos. É um gritar, é um sacudir. São muitas coisas que vão se desenrolando antes de chegar, de fato, na consumação da morte de alguém. Então, assim, a mulher, vocês, mulheres, precisam ter também isso dentro do coração de vocês. Não vale a pena você se rebaixar, você apanhar, você sofrer por uma desculpa de amor, porque se a pessoa está fazendo isso contigo, ela não está te amando, ela não está te respeitando, ela não está te valorizando, tenha certeza que é daí para pior. O desfecho é esse aumento de violência, de morte, esse aumento de posse. Então, o evangelho, ele trabalha corrigindo o coração do homem, mas também trabalha corrigindo o coração da mulher. Porque, volto a dizer, o evangelho é para o homem, para a mulher, porque para Deus o plano dele é de salvação, não importa gênero, não importa o cor, não tem nada disso. Deus quer salvar. Então é importante também entender isso. Esses feminicídios aumentam porque a mulher, se ela tivesse denunciado ou se apartado no momento em que o seu companheiro ele foi agressivo, talvez muitas estariam vivas. Outras também, como lá o pessoal dessa pesquisa que eu fiz na internet também deixa muito claro, muitas mulheres deixam de fazer a ocorrência, de relatar que apanhou, de relatar que foi agredida, e isso também é um fator muito difícil. Porque toda agressão ela precisa ser repreendida o quanto antes. E isso é para o bem da mulher que está ali e para o bem de outros, né? Porque normalmente aquele cara que batia em uma, quando há separação, ele vai bater na outra, vai bater na outra, vai batendo em todo mundo até que ele seja parado. Então, se a primeira ela tivesse a coragem de chegar e relatar, porque não é a vontade de Deus, não é saudável. A relação que a gente está vendo aqui, que Deus pensou, foi o homem e mulher viverem em harmonia, juntos caminhando para o céu. O que é contrário a isso é fora da vontade de Deus. E se é fora da vontade de Deus, vai dar problema. No nosso meio cristão, também tem aquele problema do casamento, né? O casamento ele é algo de Deus e irrevogável, ele não pode haver, a mulher apanha porque quer manter o status, a mulher apanha porque
não pode se separar, tem que aturar o marido brigão, negativo. Negativo. Não é bem por esse caminho, não. Se um homem cristão ele agride a sua companheira, ele não é digno de estar naquele casamento, ela tem todo o direito de se apartar, porque isso não é a realidade cristã, nem que Cristo pensou, está fugindo do pensamento de Deus, como muita coisa que foge do pensamento de Deus, ele abomina. O divórcio foge. Mas num caso desse, a mulher tem que apanhar até morrer, porque na mente dela está a teoria que ela não pode se separar de forma alguma. Para a preservação da sua vida, da sua integridade e para a cobrança do agressor, você precisa denunciar e se apartar, sim, com certeza. E tomar muito cuidado, porque as agressões começam em palavras, depois vão para atos e chegam e culminam em morte. Então a gente está vendo aqui a importância do Evangelho para que a gente combata todos esses males, e o feminicídio é um. Preguemos Jesus. As mamães que têm seus filhinhos, né, homens, comecem a ensinar o espírito que eles devem ter. Comecem a pensar nisso. Não crie aquele homenzinho, às vezes é até difícil, porque filho feio não tem pai, né? Mas quando a gente entende a corrupção do ser humano, a gente começa também a olhar para esse lado. Aquele filhinho que você ama, se não educar como tem que ser, a mãe pode ser um abençoado aí para trazer transtornos enormes na sociedade. Então, sabendo que o homem trate de fazer esse trabalho, de ensinar princípios, conduta, ensinar conforme ele deve se portar, para que quando ele crescer, ele seja uma bênção, principalmente na mão do Senhor, uma bênção na sociedade, e seja alguém que contribua para a igualdade e não alguém que contribua para estatísticas negativas como essa que a gente viu aqui. A quarentena aumentou tudo. Aumentou os problemas das pessoas e aumentou também a agressão contra o vaso mais fraco, que é a mulher. Então, isso aqui é a minha primeira fala, tá? Agora eu gostaria que vocês falassem. Estou vendo que a Andréa sumiu do visor aqui. Agora é a vez dela trazer uma palhinha. Vou pedir o pessoal para continuar com os áudios desligados. A Andréa ativa dela. Manda ver. E depois da Andréa tem a Nilda também para falar, para trazer uma fala. E quem mais assim desejar. Valeu, dona Andréa. Tá... Sumiu, Tamires? Hã? Então vai, Nilda. Então vou trocar, vou inverter. Ativa aí, Nilda, o seu áudio e dá a sua contribuição para a nossa conferência. Ativa o áudio aí. É o microfonezinho do aplicativo. Ih. Calma aí. A André ativou primeiro. Deixa. Missionário, pode ser. Gente, eu estou com um imprevisto ali, aconteceu. Como sempre, a André tem que resolver. Então, a André vai ter que sair um pouquinho. Vai lá, então deixa Mas a Nilda falar. creio eu que vou voltar ainda para dar minha fala aí. Tá bom. A Tamiri não quer dar a fala dela, é a mesma que a minha. Ah, então fala, Tamiri. Fica com vergonha, não. Vou resolver rapidinho lá. Tá, então vai, Nilda, ativa o áudio aí. É só apertar o microfonezinho no centro, é que eu consigo só desativar, não consigo. Aí, foi. Ativei. Estão ouvindo bem, pode falar. Tá ouvindo bem? Então, sim. Eu hoje passei a tarde, igual eu falei, né, com esse monte, né, noite. Falei, caraca, mas cristão apanha assim, ainda tem isso assim para botar esse tema, né? Mas aí a gente volta lá no tempo, lá no passado, né? E eu tinha separado essas duas mensagens, realmente. Era a 1 Pedro, que você já falou, né, sobre o homem, né, de coabitar com a mulher, como sexo mais frágil, e eu também coloquei o 1 Pedro 3:1, que, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita aos seus próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, seja um ganho sem palavras. Né? Então, eu voltando no passado, na minha conversão, aí eu consegui conciliar esse homicídio de mulheres apanhando servas de Deus, enfim. Eu tenho acompanhado aqui vizinhanças, casais novos hoje,
que por mais que o evangelho está crescendo, o evangelho está expandindo, ele está aberto, mas as filhas elas não foram ensinadas, né, para o casamento, os dois andarem juntos, andarem em união, andarem. Não ele mandando nela, mas hoje em dia eu vejo ela quer mandar neles também. E isso estão levando a muitas a apanharem também. Porque não estão deixando de ser, não estão sendo mulheres sábias, servas de Deus, né? Paciente, orando, tentando, porque hoje o índice é muito grande de mulheres servas e os maridos não, né? E elas se casam, constroem o lar, família, mas elas querem viver uma vida como se fosse de solteira. Aí, o homem, como é um bicho danado, ela fala mais alto e ele toca a boca mesmo. E eu vim lembrando no passado, da minha vida, testemunho meu, que quando eu comecei a caminhar, né, não tinha sabedoria nenhuma do Espírito Santo de Deus, na palavra não tinha nada, e eu peitava mesmo meu esposo. E uma vez ele me deu um empurrão, não me chegou a bater. Mas ele me empurrou e eu até bati com a cabeça no armário. E eu fiquei analisando, não, tem que ter uma mudança de vida, de modo que ou eu vou mudo esse quadro, ou eu não vou à frente com esse casamento. Porque eu não vou apanhar esse marido. E ali eu comecei a mudar em mim algumas coisinhas. E aquilo foi dando certo, aonde fui casada até que a morte nos separe. Mas vivendo uma vida de casal sem apanhar, sem nada. Então, eu vejo hoje esse feminicídio nas mulheres, mas tem muitas servas de Deus que não têm sabedoria, elas querem. Acha que, como a igualdade, que ela trabalha para ajudar ele também, ela humilha. Eu fico assistindo casos aqui, tem vizinhas aqui que me chamam, quer conversar, quer se abrir, e eu chego a esse ponto, não, mas você tem que ver esse lado, você não está vendo, né? Ah, mas eu trabalho, sim, você trabalha, mas a mulher, por mais que ela trabalhe, ela nunca pode deixar o papel dela de esposa, de dentro de casa, as coisas do lar. O marido, ele sim ajuda, mas eu fico olhando hoje que ela é uma obrigação, o homem tem que fazer aquilo que elas querem. E muitas, por causa disso, estão apanhando mesmo, porque a defesa deles é um soco na boca. Então, não é assim defendendo o homem em si, não. A palavra fala, o homem, a mulher é um sexo mais fraco, ele cubitar ela com amor. Eles foram feitos, se casaram, se amaram para viver em amor, em harmonia, não um dando soco no outro. Mas isso, a maioria das vezes, tem acontecido sim, em lar cristão, por servas, casam cedo, não foram orientadas, acredito assim, no seu casamento, tudo pelos seus pais, né, como você bem retratou aí, né, para as mamães já ensinando seus filhos, né, os varão a cuidar, né, já desde pequeno, mas as mamães, as filhas também, porque eu tenho assistido isso de perto, não só aqui na minha vizinhança, você sabe que eu faço um trabalho lá no hospital, então lá eu escuto, assim, não da menina que trabalha no hospital, mas da filha que tá passando pelo problema, da filha da faxineira, e tudo isso apanhando mesmo, mas muitas das vezes por falta de sabedoria, sim, porque elas voam no pescoço dos homens também, né? Então, é um lado que tem que se tratar os dois lados, tanto o lado do homem, sim, e as mulheres também têm que ver o papel delas, fazer o papel delas, né? E sim, para senão dois caindo no pau, como é que vai viver bem? Não vai viver bem. Ela, como se ela, a Bíblia já diz, com o sexo mais frágil, o soco dele é bem mais forte do que um soco dela, né? Assim, e vejo. Então aí eu falei, gente, eu estava assim, meu Deus, esse tema, mas aí depois que você começa a buscar, a meditar, aí vem te passando as lembranças, né, e os testemunhos que eu tenho presenciado, né, que eu estou afastada do hospital, então, mas lá todo dia chega uma e senta que quer se abrir, mas falando da filha, né,
a filha está assim, que a filha está assada, que o marido fez isso, que mais a filha fez isso. E assim a gente não pode deixar de jogar a palavra dos dois lados. Se o homem tem que honrar a mulher com o sexo frágil, mas a mulher também ela tem que fazer o papel dela de esposa, né? Não levantar a ira porque ela vai levar um soco, né? Então, realmente é um tema muito profundo. Se a gente for buscar mais, né, a gente vai alcançar mais coisas aí dentro, tem mais. Algo assim que, por enquanto, a gente está desenvolvendo, né? Então, é isso que eu entendi, assim. Sabe? Eu estava curiosa, fiquei lá sentada, meditando, mas que me decide. Senhor, tinha tanta coisa para poder ter sido sorteado, né? Mas Deus sabe o porquê que foi sorteado esse tema, né? Uhum. Assim, para esclarecer ambos os lados, né? Porque muita julga muito, não estou defendendo o homem não, gente. Eu estou botando o parecer dos dois, porque se o homem ele tem como obrigação fazer a parte dele, a mulher mais ainda também, temos que fazer a nossa parte. Né? E o que está acontecendo muito é aquele sinal de império, mulheres, como porque trabalham fora, nariz empinado, elas humilham o marido mesmo. Isso eu tenho assistido. Né? E aonde a defesa dele é o soco na boca, ele joga na parede, ele xinga ele pisete, né? Assim, foi Uhum. mais ou menos o que eu entendi, consegui hoje pegar um pouco. Assim, mas Uhum. creio que tem mais coisa aí para vir, tá? Então é isso aí. Beleza. Então vou. A André não chegou ainda, eu vou começar. Eu vou. Mas alguém aí ainda André quer falar alguma coisa, gente? É só ativar aí o áudiozinho e mandar ver, tá? É só ativar e mandar ver. Senão eu vou dar um parecer para ver se a André chega para terminar, né? Já temos 35 minutos aí de conferência. Então vou falar aqui. Aí qualquer coisinha manda um chat aqui e ativa o áudio. Gente, então, a gente viu aqui também a fala da Nilda. A gente vê os problemas, né? E nós precisamos tentar achar as soluções. Isso é real também, né? A questão do comportamento difícil, muitas das vezes que a mulher tem. Por isso que a coisa mais sábia que a gente precisa ter no coração é sempre buscar a direção de Deus, principalmente na questão do relacionamento, né? Porque o feminicídio ele se enquadra também, não é só no relacionamento conjugal, mas também em todo o relacionamento de homem e mulher. Esses dias mesmo, agora, estava vendo a reportagem aqui no Rio, que o cara matou a mãe porque a mãe queria comer arroz e feijão e queria comer hambúrguer. Aí ele foi e matou a mãe. O cara que a mãe sustentava, a mãe pagava as contas dele, a mãe na semana passada tirou ele da cadeia, ele queria comer hambúrguer, a mãe queria comer comida, ele foi lá e matou a mãe. Então a questão ela é muito profunda em todas as esferas. E tudo a gente precisa entender, por isso eu quis trazer Gênesis, que ali está a raiz de todos os males. Foi a desobediência de Adão e Eva que gerou essa corrupção. A partir do momento que eles começaram a ser conscientes do bem e do mal, a coisa desandou e está nos níveis que nós vemos agora e provavelmente numa era futura estará pior. Mas nós temos que pensar na solução. O relacionamento de homem e mulher é importante levar a Deus, é importante saber com quem se relacionar, é importante estar atento aos sinais que surgem para que depois não haja os problemas. É também muito comum hoje, por isso que eu trouxe a questão dos papéis. A questão da submissão ela também é importante. Se Deus ele vê o homem, né, equiparado, então onde entra a submissão? A submissão não é a imposição de autoridade sobre. A submissão é saber que é papel do homem ser
aquele que vai conduzir. Isso não é ruim. Vou dar um exemplo real. Se nós tivermos um bom governador no nosso estado, isso não vai ser bom? Vai ser bom, vai ser maravilhoso. A pessoa vai tomar atitudes e ações para o bem de todos. Vai ser maravilhoso. Não é a realidade. Você vai ver um governo, talvez, que é contrário, e vai ser um caos. Então, a questão do governo, do homem, da submissão, é que o homem ele tem esse papel de ser aquele que vai buscar o bem comum para cuidar dessa mulher. E quando inverte-se esse papel também, como é comum na cidade do tempo moderno, né? A mulher trabalha, a mulher empoderada, esses problemas que a gente vê na sociedade, também é muito disso, que é tirar as coisas do lugar. O lugar da mulher não é fogão, não é isso. Também é totalmente errado. O lugar da mulher é onde ela quiser, contanto que ela esteja dentro do seu espaço. Também, aí você inverte. Às vezes também, tanto um problema do lado ou do outro, a mulher começa a empoderada e ela que rege tudo, então ela se acha no direito, porque as pessoas têm um entendimento errado do que é governar, um entendimento errado do que é ser submisso. Aí talvez chegue a hora de falar assim, agora é minha vez. Quem governa é quem provê. Quem governa é quem tem. Quem governa é quem traz o dinheiro para dentro. Então, quem manda sou eu, então tem que ser da minha forma, e inverte-se tudo, e o homem vai prevalecer pela força. Então, tudo é só um processo de erros que a nossa corrupção ela permite. O que nós precisamos focar e entender é o plano de Deus nessa harmonia. O plano de Deus é que todos os relacionamentos desse homem que somos nós, que somos sociais, sejam bons. É plano de Deus que um filho trate bem sua mãe. Um plano de Deus que a mãe trate bem seu filho. É da vontade de Deus que o marido trate a sua mulher com honra. E que a mulher também honre e respeite o marido. O que a gente vê dessas problemáticas e precisamos compreender é esse afastamento dos princípios de Deus que chocam e geram essa guerra. Então, assim, nós precisamos parar e refletir. Até que ponto a gente vai estar numa situação como essa? Tanto um homem, igual eu falei, nós temos a questão religiosa da valorização, isso é importante, isso é real, mas um relacionamento em que a mulher ela trata o marido de forma desrespeitosa, que ela trate o marido de forma errada, é ruim. Como também o contrário, um relacionamento onde o homem trata a mulher como se nada fosse, é ruim. Aí tem que parar e ver. Vai esperar isso que é ruim gerar uma morte? Vai esperar isso que é ruim se desgraçar? Tem que se tomar uma atitude. Se a atitude, se não conseguir chegar, se é um denominador, para que sane essa questão, Deus entre e faça a sua vontade, é questão parar para ver até onde vai tentar empurrar essa relação. Então, o mais importante, a gente como cristão, é tentar apregoar a verdade. Se Jesus entrar no coração do homem e no coração da mulher, todos os relacionamentos serão maravilhosos. E esse é o desafio que o Espírito Santo nos chama. Pregar essa verdade vai mudar famílias. Pregar essa verdade vai mudar intenções. Eu sempre digo isso, porque é algo que eu acredito. Quando a gente se propõe a anunciar a verdade de Jesus a quem necessita, nós estamos contribuindo para que diminua o número de bandidos no mundo, estamos contribuindo para que diminua o número de pessoas com caráter duvidoso no mundo. Ele está fazendo uma obra que é o que o apóstolo Tiago diz. Se você conseguir converter seu irmão do erro, você vai estar contribuindo, impedindo uma multidão de pecados. Aí você pensa, mas é pecado meu? Não, é o pecado que aquele ser que foi convertido iria praticar.
Então, nosso trabalho, diante dessas mazelas que cercam o nosso mundo, é entender a verdade, e anunciar essa verdade. Esse Cristo reconciliador, esse Cristo que reconcilia esse mundo através do seu sangue, esse Cristo que entra e derruba as paredes de divisões, que a sociedade é cheia. Agora, a questão, né, não fugindo muito do contexto, do racismo. Por que um branco olha o preto envezado, o negro olha o branco envezado? Em Cristo não existe isso. Em Cristo essa barreira ela cai. O machismo em Cristo cai, esse feminismo em Cristo cai, o feminicídio em Cristo cai. E essa é a visão e o chamado que Cristo nos conclama. Anunciar. Por que problema, a gente viu, como a Nilda falou ali, eles vêm a montões. As pessoas chegam a todo momento para falar, para desabafar, para questionar, para falar muita coisa. E é o momento de a gente poder introduzir. Ô, mulher, você não pode agir assim com o teu companheiro. Ô, homem, não é essa a vontade. Tem temor de Deus, então não faça isso. Aí você consegue, pregando a verdade, mudar a história, e isso faz um benefício enorme para a sociedade. Mas como a gente está muito recluso, essa é a verdade. O cristão moderno está muito recluso à sua tribo. É o que eu vou fazer no meu meio ali. Por quê? Porque só vai ter status naquele meio. Só vai ter glamour naquele meio, onde vão ver que eu fiz. E o evangelho não é nada disso. É, como diz um grande pregador do século XVI e XVII, a minha paróquia é o mundo. E a paróquia do cristão deve ser o mundo, ser todos quanto ele puder alcançar. Assim a gente contribui. André chegou ali, então vou deixar a André trazer o parecer, né? André, deu tempo, hein? Manda ver. Ai, graças a Deus. Eu orei tanto em pensamento a Deus que nem precisou resolver o problema já foi resolvido. Ah, glória a Deus. Essa é a virtude. Vamos lá. Então, eu e Tamir estava hoje, assim, rapidamente, não foi muito tempo, não. Mas damos, assim, uma palhadinha e podemos observar nas leis e podemos ver também que não há só fato de espancamento, há também dentro de casa esse ato no modo de falar, no modo de agir. Então, as pessoas também, muitas das vezes, ficam vulneráveis, muitas das vezes as mulheres, por quê? Por falta de condições financeiras, de estudos e de apoio familiar também, porque as pessoas acabam se tornando uma isolação no mundinho dela, porque acham que as famílias não vão ajudar, por fato de não querer se expor. Então, isso aí acaba agravando a situação também. E também, olhando para o nosso meio espiritual, há uma diferença também, porque nós mulheres pouco podemos falar também o que pensamos. Por quê? Porque a gente pode ver que na consagração mesmo, por que Deus ele não pode falar com a gente ali, na consagração? Por que a gente não pode abrir a palavra? Por que quando há um culto onde há dois missionários, tipo, um missionário não pode se fazer presente, a missionária não pode abrir o culto? Por que tem que ser o obreiro onde ele deveria estar, o diácono lá na porta? Então, há uma diferença também, e eu vejo isso como uma ofensa também entre nós mulheres também. Então, tipo, não é só o de espancamento também, não, mas eu vejo por esse lado também, e que devemos acordar para isso também. Assim, eu e Tamires aqui estudando essas coisas assim, porque há muitos relatos, muitos fatos, muitas leis, e onde nos calamos, não queremos aprofundar nisso, e nisso a gente tem quanto sofrimento, e assim, não está tendo uma atitude de mulheres, ela tomar a atitude delas, ela também se impor também no dever, no direito dela, porque também não estuda sobre
isso, porque se estudar sobre isso e for à frente, ela vai ver que ela não é a mínima das pessoas, que ela não é desamparada, que não é sozinha, que vai ver que ela também tem a fala dela e tem o poder também de ser diferente. É isso que eu achei e pensei. Maravilha. Aí, mais um ponto também para a gente pensar, né? Esse ato de sobrepujar a mulher, ele também parte do princípio de inferioridade que a mulher é colocada, né? Ah, a mulher só serve para pilotar fogão, a mulher só serve para gerar criança, a mulher só serve para isso. Não. Esse pensamento, ele é moderno, mas ele é totalmente antibíblico, porque a gente vê que o plano de Deus não é esse. Claro que há situações, de fato, igual eu trouxe no começo, que só a mulher vai poder desenvolver. E há situações que também só o homem ele vai desenvolver. E isso não torna um melhor do que o outro. A analogia é bem simples, gente. Para que haja um homem, tem que ter uma mulher. Se a mulher não gerar uma criança, não tem homem. Ah, eu sou... Mas quem te gerou? Foi a mulher. Aí a Bíblia fala assim, por isso que a mulher não é sem o homem, nem o homem é sem a mulher. Lá em Coríntios, capítulo 11, se não me falha a memória. É Deus falando o seguinte, essas divisões não são de mim. Essas divisões não me pertencem. André trouxe a questão de igreja em si. Nós sabemos que o governo eclesiástico, Deus concedeu ao homem, mas isso não quer dizer que a mulher não pode ter a voz. Isso não quer dizer que a mulher não possa desenvolver muitas coisas. Pelo contrário, a mulher é essencial em muitas circunstâncias. Mas respeitar essa coisa que Deus colocou não é para trazer esse sentimento de inferioridade. Igual eu disse do governo. O governo ele é o trabalho para o bem de todos. O governo não é para se empoderar, eu sou o rei, eu sou o chefe, é o que eu acho, é o que eu penso, o resto que não importa. Então, esse pensamento está muito incutido na sociedade, mas o pensamento cristão não é assim. Por mais que o homem ele tenha o governo, falando das coisas espirituais, que Deus lhe dera, a mulher também pode ter muita influência e voz dentro disso. Esse exemplo do culto. Pô, eu também penso assim, não tem que ter esse tipo de pensamento. Por que a mulher não pode... E tem ocasiões que a mulher vai fazer até melhor do que o homem, do que aquele que foi colocado lá, porque é aquele pensamento machista que tem que ser o homem. Não, tem coisas que tem que ser a mulher, tem coisas que tem que ser o homem, mas tem que saber lidar com isso também. Mas como há esse pensamento machista e superior, a mulher padece. E padece de inúmeras formas. Justamente esse feminicídio ele gera essa questão de colocar a mulher abaixo. Aí o que está por cima, ele se sente no direito de fazer o que quer. Ele não deve. Realmente, como eu disse outrora, a mulher tem que ter voz para denunciar, para combater. Em todos os sentidos é a mesma coisa. A mulher tem que ter voz para reivindicar os seus direitos que lhe foi concedido pelo Pai. Então, Pedro diz isso, Colossenses diz isso, nós somos co-herdeiros da vida, somos co-herdeiros dos planos de Deus. Deus fez Adão, fez Eva, para ambos se completar. Mas o plano de Deus é com ambos. Senão a gente vai ter que se partir para esse pensamento, muitas das vezes que se tem, vai se afirmar que Deus no céu só tem homem. No céu não vai chegar mulher. E não é bem assim. Nós sabemos muito bem que os papéis eles foram colocados por Deus por seus propósitos. Nós, pela nossa corrupção, que fazemos essas barreiras aí. E, infelizmente, o que tem acontecido muito é quem acaba pagando o preço, como diz o ditado popular, é onde a corda é mais fraca, né? No caso aqui, é onde o vaso é mais fraco. Porque mulheres matam homens. Isso é fato. Tem mulher que bate até em homem. Isso é fato, mas a proporção é totalmente menor. O homem que mata as mulheres é mais. Os homens que batem em mulheres é um número muito maior. Então a gente tem que repensar
em tudo isso e tentar ver qual vai ser a nossa contribuição a partir desses pensamentos que nós estamos desenvolvendo aqui. Qual o nosso papel como igreja, a nossa contribuição como servo de Cristo, o que nós vamos fazer, como vamos nos comportar, como vamos passar, como vamos ensinar. Então, por isso que é importante esse momento de reflexão. Nós detectamos problema, porque o problema está aí. Nosso papel é tentar trabalhar na solução, e é essa a obra do Espírito Santo. Vamos trabalhar na solução. Que seja numa simples conversa, para bater um papo, seja uma orientação, igual foi falado, realmente, às vezes, falta. Normalmente, falta orientação para tudo, gente. A mulher não chega... A Bíblia fala o seguinte, ô mulher mais velha, orienta a mais nova. Mas falta, às vezes, essa orientação. O pai não orienta o filho. Gente, só olhar para nossas vidas. Tem muita coisa que é tabu. Eu não tive a oportunidade de ter pais que sentassem comigo para me falar da vida. Ó, é isso. As pessoas não... Se o filho fizer uma pergunta sobre o que é uma atitude sexual, a pessoa aí quer pular da conversa, aí vai inventar que foi a cegonha que trouxe. Como é que eu nasci? Ah, foi a cegonha que trouxe. Aí são coisas que você... Claro, uma criança você vai tentar engabelar da melhor forma que você puder. Mas quando você vai vendo que vai chegando naquela idade, que já começa a perceber como as coisas, senta do lado, ó, minha filha, ó. O mundo é isso aqui. As coisas são... Vocês não vão jogar as claras, porque muitas vezes um adolescente sabe muito mais das coisas de adulto do que o próprio adulto. Então, sentar para conversar, sentar para explicar, sentar para passar, é essencial. Às vezes eu vejo mães que reclamam que a filha não sabe fazer um arroz, mas qual foi o dia que ela sentou? Que ela parou um momento para ensinar a filha a fazer um arroz? Qual foi o momento que ela sentou para ensinar a filha a lavar uma roupa? Qual foi o momento que ela sentou para falar para a filha o que é um casamento? Ó, minha filha, eu sou da mãe casada, papai, e a gente, né, às vezes tem ranca-raba, às vezes tem problema, casamento é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Às vezes experiência, ó, quando mamãe, quando o papai era mais novo, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, o resultado foi isso, o resultado foi aquilo. Aí começa a passar a visão. Nada é novo, gente. Tudo se repete. Então, assim, a gente precisa ter esse papel de instrução. E volto a dizer, começa pelos nossos. E vai a quantos mais a gente puder. Eu não tenho esse milindre de conversar sobre nada. Se eu tiver que chegar para um adolescente, e faço isso com maior naturalidade, falar sobre o que é sexo, sobre o que é isso, eu vou falar, não há problema. Pelo contrário, a gente precisa falar, ó, toma cuidado aí, tu vai entrar nessa onda aí, vai acontecer isso, isso, isso e isso, porque a gente vive uma sociedade tabu. Qual foi a vez que você ouviu um estudo sobre relação sexual ilícita? Você não ouve. Qual foi o momento que você... A gente até tem algumas vezes, né? Mas tem muito mais dinâmica do que realmente falar a verdade. Um encontro de casal para tratar casamento. Tem pessoas que fazem isso. Não vou generalizar. Tem muitas instituições que têm muito esse trabalho de tentar orientar quem é casado e aqueles que querem casar. Gente, a orientação é tudo. Então, detectar o problema é a principal. Trabalhar a solução e dissipar a resposta positiva. E isso vai mudar. Se a gente começar a entender a raiz do problema, saber qual é a solução. A raiz é a corrupção do ser humano desde o Éden. Solução, a morte, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. É a solução. Então, qual é o processo a se fazer? Difundir essa informação. Que Cristo tem poder para mudar. Por isso que, quando a gente vê um relato, igual a gente ouviu aqui, de mulheres que têm atitudes erradas com o marido, ele vai usar força contra ela. De marido que tem sentimento de posse sobre a mulher, vai usar força sobre ela. A mulher que tem sentimento de posse sobre o marido, vai usar força sobre ele. Tudo isso são problemas. Quando Cristo entra, não tem nada disso. A paz, a harmonia. Eu não vou ser hipócrita em dizer que mesmo havendo Cristo, vai haver as divergências. Vai haver sempre, gente. Ninguém pensa igual a ninguém. Eu quero água, eu quero suco. Pode gerar algum problema. Mas isso não vai ser algo que vai gerar
que vai culminar numa situação que vai trazer vergonha para o nome de Jesus. Não vai. Então, por isso que ele é importante. O cristão verdadeiro, ele tem essa segurança, que Cristo vai intervir. Então, se a mulher me bate, eu que sou cristão, vou pensar 3 vezes. Ela procurou, me bateu, mas se eu bater, eu perco a razão. Então, deixa eu sair fora. Deixa ela para lá, fica aí. E tentar arrumar o caminho. Às vezes é assim, se me esquenta a cabeça, eu sumo. É melhor eu sumir, ver um filme no cinema, fazer alguma coisa, do que ficar nervoso, do que deve falar uma coisa que não é para falar, não sei. Cada um tem a sua forma. Eu procuro sempre minha válvula de escape. Não vão contar carneirinho, outros... Eu meto o pé, aí esfria a mente, aí o sangue esfria, a gente resolve, e assim fica melhor do que qualquer atitude. E a gente tem que começar a entender isso aí. Nós temos um papel importante como igreja, que é difundir essa resposta que é Cristo. Falar de Cristo. E tentar instruir o máximo que a gente puder. E tentar quebrar esses tabus. Infelizmente, gente, vou ser sincero, tem muita coisa enraizada que só a mão poderosa de Deus reconstruindo tudo do zero, ou de fato está em um lugar diferente para poder viver algo diferente. Só assim. Porque tem coisa que está enraizado, o racismo não é algo que a gente vai conseguir terminar. Talvez o mundo acabe, isso sempre vai existir. E entre muitas outras divisões que a gente tem na sociedade, talvez o ideal seria que não existisse, mas não sei se isso aconteceria pela corrupção que há no ser humano. E nós precisamos tentar salvar alguns, né? O barco está afundando, tem um bote lá. Vai salvar todo mundo? Não. Vamos tentar salvar alguns. E é assim que é a vida cristã. Jesus vai salvar todos? Bom seria. Poder ele tem. Mas não vai acontecer dessa forma. Só vai salvar os que creem. Só vai salvar alguns. Então é isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Porque senão fica só eu falando aqui, aí o negócio fica só mais ainda que tem as falas aí, né? Mas eu vou dar por fim. Eu acho que a gente já conseguiu chegar num fecho dessa conferência. Do problema que é esse problema do feminicídio, o que tem acontecido com o nosso país, principalmente nesse momento. E convenhamos, para muitas pessoas é difícil. Imagina aquele que estava acostumado a sair, voltar, o homem que trabalhava e fazia suas artes, voltava, agora o cara tem que ficar aturando ali, e a mulher também não estava aquele costume de ter o homem dentro de casa o dia todo. Igual eu tenho eu vejo, eu esqueci quem é que fala isso, mas ele enche a boca para falar, rapaz, o homem é o repórter que tem na Rede TV, o doidinho. Ele é o Siqueira Júnior. Ele fala, homem é um bicho chato. E é verdade. Sejamos sinceros, homem é chato. E às vezes o cara tá ali o dia todo, ali dentro de casa, ali, e a mulher não tinha esse costume, aí começa a gerar problema. Enfim. Mas isso não deve culminar numa desgraça como essa que a gente está vendo, né? Mas realmente está tudo somando para aquele que não tem Cristo extrapolar. Então vamos tentar falar de Cristo o máximo que puder. Quem sabe a gente não consiga transformar. Então é isso aí, gente. Eu acho que chegamos nos pontos positivos aqui, os pontos principais. Alguém quer dar uma palavrinha aí, alguma fala? Eu vou fazer aqui, vou tirar a gravação para que a gente faça as nossas despedidas aí e ponderações finais. E eu acho que conseguimos chegar lá.